Oi, queridos, graça e paz, bom dia. Vira o celular aí que a gente vai fazer a live assim hoje. Envia aí um convite. Eu não anunciei a live, mas quero te convidar a estar agora nesses momentos comigo. Na sexta-feira passada eu fiquei refletindo sobre a continuação. Desde o começo eu falei que eu iria fazer essas lives enquanto nós estivéssemos em quarentena. E o intuito das lives era a gente levantar um trono de adoração, né? Não imaginei que no meio desse processo nós tivéssemos um jejum nacional sendo convocado. E de sábado para domingo eu fiquei extremamente off. Eu não entrei em nenhuma rede social para conversar, para publicar nada. Eu fiquei o tempo todo nesse período off. E continuei perguntando ao Senhor, né, se era para continuar, porque o intuito não era entrar aqui para ter público, era para passar uma mensagem. E hoje pela manhã, eu fazendo a minha devocional, lendo a palavra, eu senti de vir aqui. Eu tinha dito que todos os dias às 11 a gente faria uma live, Poliana e convidados, e eu senti muito forte que hoje o meu convidado aqui, e por isso eu falei para você virar o celular, que a gente não vai ter uma live compartilhada. O meu convidado é o melhor de todos os convidados, né? Eu estou aqui hoje com o Espírito Santo de Deus para compartilhar algo. Pela manhã, como eu falei, eu vou abrir aqui a canção. Eu estava orando, lendo a palavra, e o Senhor me deu uma palavra. Eu queria que você abrisse comigo aí, quero compartilhar com você, Atos 14. Dificilmente eu me debruço muito em estudos no Novo Testamento. Eu tenho estudado muito o Antigo. Mas hoje o Espírito Santo falou comigo nesse texto. E eu quero te conduzir a esse texto de Atos 14. Que diz o seguinte: aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-no, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos lhe fizessem sinais e prodígios. Eu vou de pouquinho em pouquinho para a gente poder entender o texto. Isso quer dizer que os apóstolos chegaram numa cidade que se chama Icônio. E eu fui procurar o significado dessa cidade. Essa cidade significa imagem, retrato. E enquanto na sinagoga dos judeus eles pregavam e falavam, os judeus eles estavam incrédulos. Veja, Jesus veio primeiramente para os judeus, ou seja, ele veio para salvar aquele povo, para resgatar aquele povo. E esse texto de Atos 14, o Senhor já havia ressuscitado, os discípulos já haviam começado a fazer o trabalho que precisavam. E quando eles vão de cidade em cidade levando a palavra não só aos judeus, mas também a outros povos, e os apóstolos estão ali pregando, os próprios judeus começam a causar uma divisão, que é o que diz o versículo 4, e dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Ao invés deles estarem numa unidade, eles se dividiram naquele momento, eles estavam contra os apóstolos, eles não estavam a favor dos apóstolos. Vamos continuar. No verso 5 diz: e havia um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Chegou ao ponto de judeus e gentios estarem contra os apóstolos e quererem insultá-lo dali.
Sabendo-lhes, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Ou seja, a cidade os expulsou. Os apóstolos não tiveram apoio e eles foram expulsos. E estando assentado em Listra, certo varão leso de um dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Ou seja, os apóstolos estavam cumprindo a palavra de levar o ide. Eles são expulsos de um lugar, mas o que chama a atenção é que os judeus começaram a fazer essa divisão. E de repente judeus e gentios se dividiram e foram contra os apóstolos. E os apóstolos tiveram que sair daquele lugar. E então eles vão para outra cidade, e quando eles chegam na outra cidade, eles veem alguém que tem uma necessidade, e imediatamente é liberada uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, e aquele homem é curado naquele instante. E quando a multidão viu isso, diz o versículo 11, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ou seja, aquela população era incrédula. Elas acreditavam em deuses. E elas passaram a entender, acharam que os deuses tinham descido à terra e aquilo tinha sido feito de um Deus. Eles não deixaram de crer. Só que eles estavam crendo na pessoa errada. Eles estavam dando o mérito para a pessoa errada. Eles davam aos deuses. E chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touro e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ou seja, eles achavam que Paulo e Barnabé eram Júpiter e Mercúrio. E vieram para poder fazer sacrifícios em honra e adoração a eles. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, chamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos como vós, sujeitos às mesmas paixões. E aqui eu vou começar a trazer ainda mais para o nosso contexto hoje, que eu sinto que o Espírito Santo me direcionou nesse dia. Nós precisamos agir com ousadia. Nós fomos enviados para pregar. Nós próprios somos os gentios, porque nós não somos do povo judeu, nós fomos alcançados pela palavra. Mas ao ministrar a palavra após a nossa conversão, nós estamos levando para aqueles que também não têm o conhecimento, e eles têm a oportunidade de serem libertos. Só que, infelizmente, quando nós fazemos isso, muitos no nosso próprio meio se levantam e se dividem e causam divisão entre nós. E nós precisamos estar atentos à direção do Espírito, como Paulo e Barnabé tiveram, e como eles não queriam a palavra, eles foram para outro lugar e foram ministrar. E quando chegaram naquele lugar, eles viram a necessidade daquele lugar. E imediatamente eles começaram a ministrar com ousadia do Espírito Santo, e ministrando curas e milagres. Quando Jesus disse que desceria sobre eles o Espírito Santo e sobre eles viria e eles seriam capacitados para irem e fazerem no nome de Jesus, era isso que eles estavam fazendo. E quando eles estão naquela cidade, que eles começam a receber uma adoração, imediatamente eles rasgam as vestes em sinal de contrição, em sinal de arrependimento, e eles dizem: não façam isso, nós somos como vocês. E aí diz aqui que eles começam a dar um discurso para aqueles homens e dizem assim: nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais. Muitas das vezes Deus nos levanta como vozes proféticas em uma geração, em uma cidade, um local. E quando a fama, o sucesso, as situações, muitas das vezes vêm para nós, nós devemos rasgar as nossas vestes e dizer: se convertam. Porque nós não somos deuses. Nós não somos deuses. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo.
E o Espírito Santo que há em nós é que faz, é que age. E ele diz assim, vos convertais dessas vaidades. E essas vaidades que ele está querendo dizer aqui, eu fui pesquisar, e a palavra no grego vai dizer que vaidade é aquilo que é vazio, aquilo que é improdutivo, aquilo que é ineficaz. E eu creio que nesse tempo a gente precisa se converter das nossas vaidades, daquilo que é vazio, daquilo que não causa nada, daquilo que não nos leva a lugar nenhum, daquilo que é infrutífero nas nossas vidas. E eu sei porque que eu não precisei anunciar. É porque o Espírito Santo faz assim, né? O qual nos tempos passados deixou andar por todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo com testemunho, beneficiando lá do céu, dando-nos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos de alegria o vosso coração. Eu estou continuando o texto. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. A multidão queria oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. Sobrevieram, porém, uns judeus da Antioquia e de Icônio, lá daquela cidade, e que não queriam que eles pregassem lá. Eles vieram até onde Paulo e Barnabé estavam realizando milagres e, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Se já não bastasse que eles tivessem dado a palavra lá, eles não queriam que Paulo e Barnabé trouxessem a palavra de libertação para esse povo, que estava começando a ver que o milagre efetuado não era de Mercúrio, nem de Vênus, nem de ninguém, a não ser do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E eles arrastaram a Paulo para fora da cidade, cuidando para que ele estivesse morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Eles foram para outra cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, travou aqui. Eu li até o versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. Apesar de todas as dificuldades, eles voltaram e incentivaram aos outros discípulos a continuarem, a permanecerem. Mas, Poliana, aqui que isso tudo tem a ver com os dias de hoje. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo, olhar para o que nós temos feito como igreja, como corpo, que culto nós temos oferecido. E quando tentarem se levantar oferecendo culto a nós, nós devemos rasgar as nossas vestes, nos converter e entender e fazer entendido de que isso tudo é vaidade e que nós precisamos transmitir toda a honra, toda a glória ao Senhor. Mas mesmo que nos expulsem, que nos tentem impedir de falar, nós precisamos animar aos outros, aos demais, de que continuam, de que persistam, de que continuem firmados, conforme diz o verso 22. Os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. Ele estava querendo dizer que nós iríamos passar por tribulações. Nós iríamos passar e era necessário passar. Então não adianta nós negarmos o tempo das adversidades, nós iremos passar. A diferença é que nós precisamos estar firmados na fé. E aí na frente ele diz, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor que lhes havia crido. Então, queridos, a palavra de Deus para nós nessa manhã, pelo menos para mim foi, eu quero compartilhar, é que nós permaneçamos. E o Senhor me trouxe à memória essa canção. Hoje não tem ninguém ministrando no violão. Hoje a gente não tem uma audiência grande na nossa live. Mas o objetivo é te levar a pensar nesse momento. Eu queria estar cantando. Vocês estão ouvindo a canção? Queria que vocês colocassem aí pra mim, se vocês conseguem ouvir. Que se abram os céus. Tu és bem-vindo.
A canção vai dizer: tu és bem-vindo aqui, em nosso coração. Toma a direção. Você pode adorar comigo nessa manhã, se você conhece essa canção. Se você não conhece, o adore agora com as suas palavras. Mas reflita, escute. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Que o desejo do nosso coração seja querer a presença de Deus, a direção do Espírito Santo. Porque é Ele que nos conduz onde nós devemos ir, o que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. E, Senhor, nesse contexto, nós queremos levantar, Senhor, nessa manhã, a oração a Ti, Senhor, clamando, Senhor, pelo povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, que nós não estejamos dispersos nesse tempo, Senhor. Não é porque ontem, Senhor, nós levantamos um trono de adoração de forma nacional, em jejum, mas nós queremos clamar, Senhor. Liberta-nos, Deus, do engano, da vaidade. Espírito Santo, nos guia, Senhor, nessa semana, durante todo esse tempo, diante da adversidade. Nos faz estar firmes e confiantes no Senhor, Deus. Nós estamos firmados em Ti, Senhor. Sopra em nós, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, Espírito. Nós Te queremos. Nós desejamos a Tua direção. Nós desejamos a Tua voz. Nós desejamos a Tua presença. Aleluia. Te desejamos, Pai. Te desejamos, Filho. Te desejamos, Espírito Santo de Deus. Que se abra o céu sobre nós. Que se abra o céu sobre o Brasil. Que se abra o céu sobre a liderança brasileira. Que haja alinhamento, Deus. Alinhamento do Teu propósito. Alinhamento da Tua direção. Faz cair por terra toda a vaidade, todo o altar próprio. Levantamos um único trono de adoração ao Senhor, Deus. Abre os céus, Pai. Venha o Teu reino, Pai. nossa fé está no nosso Sim, Deus. Nossa fé está em Ti, Jesus. que se abra o céu. Oh, Espírito Santo de Deus. Venha o Teu reino, Pai. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Abre os céus, Pai. Abre os céus e fala, Senhor, com esse povo. Estamos com os ouvidos atentos ao que o Senhor tem para dizer, Deus. Aleluia. Abre os céus, Senhor, sobre nós. A nossa fé e esperança está em Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança está em Deus, grande Deus. Vem, Deus. Vem, Senhor, com Teu reino, Senhor, sobre a nossa nação. Vem o Teu reino, Senhor, sobre o governo brasileiro. Oh, Deus, inunda agora, Pai. Eu Te peço, Senhor, inunda agora o Congresso Nacional. Inunda agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Toma, Senhor, os ministros na Tua mão. Faz o Teu mover, Senhor, naquele lugar. Toma os deputados estaduais, os deputados federais. Toma, Senhor, em nome de Jesus, o Superior Tribunal de Justiça. Oh, Senhor, faz cessar, Deus, todo, Senhor, levante, Senhor, em nome de Jesus.
todo espírito de divisão, todo espírito de rebeldia, todo trono, Senhor, que tenta se levantar, que não é o teu trono sobre essa nação. Nós levantamos um clamor, Senhor, a começar em Brasília e por todos os estados, por cada cidade, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, cada governador, Senhor, cada prefeito, cada vereador. Deus, nós te pedimos, estabelece o teu reino, o teu trono, Senhor, sobre a nossa nação. Senhor, nós podemos ser, Senhor, apenas 300 como em Gideões que se levantaram. Mas nós te pedimos que o Senhor ouça a nossa oração. Ouça a nossa contrição, o nosso pedido de arrependimento pela corrupção, pelo engano, pela, Senhor, muito falar, Senhor, e o pouco agir. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Deus. Mas nós te pedimos, Senhor, que o teu trono se estabeleça. Cumpre a tua vontade, Senhor. Tira quem o Senhor quer, mas mantém, Senhor, quem o Senhor quer no poder. Nós te pedimos que o Senhor continue levantando profetas, homens, Senhor, verdadeiros adoradores, verdadeiros intercessores sobre essa nação. Nós clamamos nessa manhã, venha o teu reino, rasga os céus sobre o Brasil, rasga os céus sobre o Brasília, e todo o intento, Senhor, de Satanás, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Não permita que o teu povo esteja disperso, olhando guerra política, mas que o seu povo se levante em intercessão, porque o Senhor é Deus que nos ensina sobre a autoridade. Nós nos submetemos sobre a autoridade, mas acima de tudo nos submetemos à tua autoridade, porque o Senhor inclina corações, Senhor. Inclina o coração agora, Senhor. Assim como o Senhor tem inclinado o coração do nosso presidente, nós te pedimos que o Senhor continue convertendo o coração dele. Converta, Senhor, cada área, cada pecado, cada dificuldade. Senhor, inclina o coração dele. Assim como nós te pedimos que o Senhor incline, Senhor, dos ministros, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos prefeitos e dos vereadores. Mas inclina também, Senhor, sobre o tribunal, Senhor, sobre cada ministro. Nós clamamos a ti nessa manhã. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse povo que ouve. Que haja discernimento em cada casa nesse tempo, Deus. Não nos deixa ser enganados, Senhor. Nós te pedimos, estabelece o teu reino sobre o Brasil, sobre o estado do Rio de Janeiro, onde eu estou, sobre a cidade de Guapimirim, onde eu estou, sobre cada lugar, Senhor, do nosso Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Queridos, eu não vou me prolongar nessa manhã. Eu só entrei aqui para compartilhar aquilo que o Espírito Santo me guiou nessa manhã a fazer. Eu creio. A esperança, como esse símbolo da borboleta, há esperança para o nosso país. Não perca o foco daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Não se permita entrar em discussões desnecessárias. Nós não somos de A e nem de B. Nós não somos dos judeus nem dos gentios. Nós não vamos tomar posse de brigas por determinadas situações. Nós vamos fazer como os apóstolos, estarmos firmados no propósito e na palavra que eles tinham para levar. E no meio de levar esse propósito, eles realizavam milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria saber se alguém quer entrar para poder estar compartilhando alguma palavra. Você pode me chamar aqui. Em nome de Jesus. Se você tiver algum pedido de oração também, eu quero te pedir que você coloque aqui e eu vou entrar enquanto o Espírito Santo me dá direção para fazer da forma dele. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa nesse dia, que você tenha uma semana abençoada, uma semana conectada ao trono da graça, uma semana conectada àquilo que o Senhor tem falado a você, esteja sensível. E eu queria liberar para você algo que eu ouvi hoje pela manhã,
através do Mike Shea. Quem não conhece, você pode estar seguindo. Se você entrar lá nos meus seguidores, você coloca lá MAKESHEA.org_, se eu não me engano é esse. Todos os dias ele também está em live e ele tem ministrado, e ele falou hoje: se você ouvir alguma canção, esteja ministrando essa canção em voz audível ao Senhor, porque o Senhor está te movimentando para levantar esse trono nessa manhã. E antes de eu ouvi-lo falar isso, eu ouvi essa canção: que se abram os céus. E eu ministrei ao Senhor, e eu ministrei aqui também com você, porque eu creio que o Senhor está liberando nesse momento esse mover. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Um beijo para você, queridos. Uma boa semana. O Senhor é bom em todo tempo e Ele guardará a tua casa porque Ele é fiel. Fique na paz.